Superada essa fase, então, pessoal, em que nós estudamos as impugnações, o processo de habilitação, então, ele está em termos para a celebração do casamento. Vale lembrar que o processo de habilitação, ele só se encerra quando o casamento ele é efetivamente realizado e é juntado ao processo de habilitação a certidão do casamento. Aí, nesse momento, então, nós podemos dizer que o processo de habilitação ele está encerrado, tá certo? Mas uma vez que o oficial do registro civil, ele analisa e vê que está tudo ok de acordo com a lei, ou seja, os nubentes têm capacidade, os documentos estão todos hábeis, não existe causas de impugnação, nem por impedimentos matrimoniais, nem por causas de suspensão. Caso eles tenham existido, já foram todos eles superados e decididos, o oficial, então, expede a certidão de habilitação e o casamento, então, ele está apto a ser celebrado num prazo de 30 dias a contar da data da expedição da certidão de habilitação. Nesse caso, então, pessoal, os nubentes, eles marcam dia, hora e local, geralmente em horário comercial, geralmente o casamento é celebrado nas dependências do próprio cartório, ou seja, perante o oficial do registro civil, onde correu todo o processo de habilitação, tá certo? Então é feita a celebração do casamento. A celebração do casamento, como eu já havia comentado com vocês, ela é revestida de toda uma formalidade, ela é revestida de toda uma solenidade que deve ser cumprida sob pena de que esse casamento se torne inexistente. Então, as formalidades, elas conferem seriedade, conferem certeza ao ato, garantem e facilitam a prova do casamento, resguarda os interesses de terceiros à medida, então, em que essa celebração ela é pública. E uma das formalidades para a celebração do casamento é que ele deve ser realizado às portas abertas, ok? Nada impede de que a celebração ocorra em edifícios particulares, em chácaras, na casa de um dos nubentes, na praia, num campo, como nós estamos acostumados muitos a ver, mas que, independente do lugar, tem que ser feito dando acesso, portas abertas. Quando o texto de lei ele foi criado, ele tinha esse sentido literal. As portas do cartório, as portas do fórum tinham que estar literalmente abertas. Hoje nós podemos interpretar dessa forma também, mas de uma outra forma, ou seja, permitir o acesso de qualquer pessoa da sociedade que queira participar da celebração do casamento, não criando nenhum obstáculo para que terceiros possam assistir à celebração do casamento. Porque até o momento da celebração do casamento podem ser opostas causas de suspensão da celebração, ok? A cerimônia, ela deve obrigatoriamente ser realizada de forma simultânea, estando presentes os nubentes ou seus representantes legais, as testemunhas, o oficial do registro civil ou a autoridade celebrante, caso nós estejamos naquela modalidade de casamento religioso com efeitos civis. Todos têm que estar juntos, presentes ao mesmo tempo. Não pode ser ausentado daquela ritualidade, sob pena, então, do casamento se tornar inexistente. Regra geral, o casamento civil, ele demanda a presença de duas testemunhas, que podem ser parentes ou não dos nubentes. Contudo, se o casamento for realizado em edifício particular, nesse caso, então, é imprescindível a presença de 4 testemunhas, tá certo? E também é preciso a presença de 4 testemunhas se algum dos nubentes não souber ou não puder escrever, tá certo? Uma coisa interessante aqui, pessoal, que a gente vê muitas vezes em novela, em filme acontecer, mas que não é a realidade jurídica na nossa sociedade. Que situação é essa? Muitas vezes o nubente, ele quer fazer um gracejo, né? Ele quer brincar,
e aí ele diz que não aceita se casar, depois ele, não, tô brincando, eu aceito sim, né? E o casamento continua. Ou existe alguma intercorrência, né, na celebração do casamento, e o casamento depois, resolvida aquela intercorrência, o casamento retoma e chega até o seu final. Isso no nosso ordenamento jurídico é proibido, tá certo? Então, qualquer arrependimento, a pessoa, um dos momentos se arrependeu de ter se casado, mas depois ali, passado algumas horas, alguém conversando com ele, ou ele refletindo melhor, ele volta atrás e quer se casar novamente, ou melhor, aceita se casar. Esse tipo de situação, o nosso ordenamento jurídico não tolera. Então, arrependimentos, deboches, brincadeiras, piadas, se porventura o oficial do registro civil, ele perceber que existe algum comprometimento na vontade de um dos nubentes, como, por exemplo, ele está embriagado, sinais de embriaguez, ou até mesmo exalando aquele odor etílico, ou hálito etílico, ele é obrigado, por força de lei, a interromper a celebração. E a celebração, ela não ocorre, não pode voltar a ocorrer no mesmo dia. Deve ser necessário marcar uma nova data, uma nova solenidade, dentro do prazo do prazo da certidão de habilitação. Se porventura expirar o prazo da certidão de habilitação, novamente nós temos que dar entrada no processo de habilitação. Então vejam que muitas vezes uma brincadeira pode sair muito cara, tá certo? Então qualquer recusa, qualquer manifestação de vontade, qualquer comprometimento na vontade dos nubentes, ou até mesmo se os genitores ou quem deveria dar autorização para o casamento revogar a autorização naquele momento, o casamento ele não é celebrado, a cerimônia ela é interrompida e uma nova data deve ser designada para uma nova celebração dentro do processo, dentro da certidão de habilitação para o casamento, tá certo? Bom, não existindo essas circunstâncias, o casamento então, estamos na plenitude da sua celebração, da sua cerimônia, para que ele possa ser válido. O celebrante, ele deve proclamar as palavras sacramentais que estão previstas textualmente lá no artigo 1535 do Código Civil. Tá certo? É a partir da proclamação daquelas palavras sacramentais é que o casamento ele é considerado válido e passa a ter eficácia. Na verdade, essas palavras sacramentais, elas são essenciais, sob pena do casamento ser declarado inexistente por ausência dessa ritualidade que perfaz aí, então, o momento da celebração do casamento. Uma vez celebrado, o casamento ele é registrado num livro próprio perante o oficial de registro civil, tá certo? É lavrado, então, um assento civil. Desse assento civil é expedida uma certidão que é disponibilizada aos nubentes, agora cônjuges, que nada mais é do que a prova do casamento. A certidão de casamento, ou o assento civil de casamento, é a principal prova do casamento. E é um documento público, está registrado em um livro público e qualquer pessoa da sociedade pode ir até esse cartório e solicitar uma certidão desse assento de casamento. Consequentemente, então, o registro do casamento, ele confere publicidade e eficácia erga omnes para a celebração desse casamento e para a validade desse casamento. Ok? Bom, pessoal, a partir daqui, então, nós temos um casamento celebrado de forma válida e produz plenos efeitos. Só que muitas vezes, como nós já comentamos aqui agora, eu já comentei com vocês aqui agora no decorrer dessa aula, algumas circunstâncias, desde que elas não sejam cumpridas, algumas formalidades, desde que elas não sejam cumpridas, essa ausência do cumprimento dessas formalidades pode acarretar no surgimento, então, de um casamento inexistente ou, então, de um casamento irregular. Quando nós temos um casamento inexistente? O casamento inexistente é aquele que é celebrado
quando não há a observância dos elementos constitutivos do casamento, como, por exemplo, o não pronunciamento das palavras sacramentais previstas no artigo 1535 do Código Civil, tá certo? Nessas circunstâncias, então, o casamento ele tem existência de fato, mas ele não tem existência jurídica. Ele é considerado apenas como uma união de fato, ok? Considerado como uma união de fato. Não possui nenhum efeito esse casamento, tá certo? Agora, os casamentos irregulares são aqueles que são celebrados com as infrações às causas suspensivas do casamento, como nós comentamos há pouco. No entanto, o casamento irregular, ele passa a ter validade e eficácia desde que os nubentes tenham dispensa da celebração desse casamento, mesmo tendo ou constando essas causas suspensivas, tá certo? E o reflexo disso, a consequência disso, enquanto no casamento inexistente os cônjuges passam a viver uma situação de fato apenas, uma união de fato apenas, no casamento irregular, apesar da irregularidade, ele é válido e eficaz, contudo, o regime de casamento, nesse caso, é o da separação obrigatória. Digamos que, nesse caso, os nubentes não poderão eleger o seu próprio regime de bens. A imposição do regime da separação obrigatória passa a ser, então, uma penalidade que esses cônjuges acabam sofrendo por ter celebrado o casamento de forma irregular. Mas muitas vezes também, pessoal, celebrado o casamento, mesmo cumprindo com todas as formalidades, o casamento ele pode ser declarado mediante ação judicial, declarado nulo ou anulável. Nesse caso, então, nós temos lá no artigo 1521 do Código Civil, de forma taxativa, então, elencada a hipótese de nulidade do casamento. Ou seja, o casamento é nulo de pleno direito. Qual é essa hipótese? Se o casamento for contraído com infração aos impedimentos matrimoniais. Ok? Celebrado o casamento, mesmo celebrado o casamento, então, ele é nulo de pleno direito. Essa nulidade, ela deve ser analisada e declarada numa ação judicial declaratória, que é imprescritível, ou seja, não tem prazo de prescrição, a qualquer momento pode ser proposta essa ação declaratória que visa a nulidade do casamento. E o principal efeito é que a partir do momento em que a sentença é transitada em julgado, ela permite que as partes contraiam um novo casamento com outras pessoas, ou até mesmo entre si, se assim desejarem. E também que, uma vez transitada em julgado, essa sentença ela é averbada no livro de registros de casamento, tá certo? Já os casos de anulabilidade do casamento são aqueles que estão previstos todos num rol muito longo do artigo 1550 do Código Civil, artigo esse que ele é autoexplicativo, porque ele elenca os casos em que o casamento ele é declarado por sentença judicial, ou seja, a necessidade de uma ação judicial para se declarar a anulabilidade desse casamento, tá certo? E cada uma das situações que acarreta a anulabilidade do casamento, ela tem um prazo prescricional diferente, que estão todos previstos no artigo 1560 do Código Civil. Então, e uma das consequências da anulabilidade do casamento é que, uma vez expirado esse prazo, que é decadencial, se a ação de declaração de anulabilidade não for interposta, o casamento se torna válido. Então, na verdade, a validade de um casamento que foi celebrado ou que foi contraído de acordo, né, com infringência às causas previstas no artigo 1550, é que ele tem uma validade resolúvel com o decurso desses prazos.
ok? Então, pessoal, é só vocês irem até o 1550 do Código Civil e uma mera leitura atenta, vocês vão verificar ali expressos quais são, de forma taxativa também, quais são as causas de anulabilidade do casamento. Se vocês analisarem de forma atenta, como eu estou lhe sugerindo, vocês vão ver que são causas em que o casamento é contraído com infração aos interesses individuais dos nubentes, com vício de vontade, ou quando deixam de atender a certas formalidades. Ok? Muito bem. O casamento válido, quais são os efeitos jurídicos que ele produz? Os principais efeitos jurídicos produzidos por um casamento válido: a constituição jurídica da família, a direção da sociedade conjugal, que passa a ser atribuição de ambos os cônjuges em sistema de cogestão. Um casamento válido e eficaz, ele modifica o estado civil dos nubentes, que passam a ser casados a partir desse momento. Há a possibilidade também da modificação do nome dos nubentes, ou seja, a adoção do sobrenome ou do patronímico de família um do outro. Não mais hoje somente a adoção do nome, do patronímico de família, do sobrenome do marido em relação à mulher, mas também hoje é possível que o marido, ele também adote o sobrenome de família da mulher, tá certo? A possibilidade, então, do planejamento familiar, porque uma vez celebrado o casamento válido, as partes podem, então, planejar a família, como querem constituir a família que desse casamento nasceu, princípio constitucional e direito fundamental da pessoa humana ao planejamento familiar, e faz nascer direitos e obrigações recíprocas entre os cônjuges. Direitos e deveres esses que são conhecidos como deveres matrimoniais, que estão todos previstos no artigo 1566 e que nós iremos estudar um pouco mais à frente, então, nas nossas aulas. Ok? Muito bem, pessoal. Celebrado o casamento é válido, nem sempre as pessoas vivem felizes para sempre. Tá certo? E nesse não viver felizes para sempre, num determinado momento da vida conjugal, pode acontecer, então, desse casamento chegar ao fim. Tá certo? Nesse momento, então, ocorre-se a dissolução da sociedade conjugal e a dissolução do vínculo matrimonial. Quando nós falamos, então, de dissolução da sociedade conjugal, nós estamos nos referindo, tá certo? Aqueles vínculos que são formados pelos cônjuges e seus filhos, é formado por eles em relação ao patrimônio por eles constituído, e também a sociedade conjugal, ela diz respeito a um complexo de direitos e obrigações que fundamentam a vida em comum, que são os deveres do casamento, que, como eu mencionei agora há pouco para vocês, eles estão previstos lá no artigo 1566 do Código Civil. Então, quando nós falamos de sociedade conjugal, nós estamos falando de um vínculo que vai regular o regime de bens, os frutos civis do trabalho de ambos os cônjuges e que forma, então, o vínculo que liga um dos cônjuges ao outro e também a seus filhos e também com relação ao seu patrimônio. Agora, além da sociedade conjugal, nós temos o vínculo matrimonial. O vínculo matrimonial, ele é, então, mais amplo do que a sociedade conjugal. Isso porque, quando nós falamos de vínculo matrimonial, nós estamos querendo dizer, estamos nos referindo àqueles que disciplinam a vida pessoal dos cônjuges e também as suas relações intersubjetivas dentro do contexto da sua família. Nós estamos nos referindo, então, a um instituto que é mais amplo do que a própria sociedade conjugal, porque quando nós falamos de sociedade conjugal, ela também se refere ao patrimônio, se refere também
a deveres e obrigações, a frutos de trabalho de cada um deles, enquanto que o vínculo matrimonial, ele apesar de ser mais amplo em termos de conceito, ele e regula a vida íntima e pessoal daquela família, daquela entidade familiar, tá certo? Esses conceitos são importantes quando nós vamos analisar as causas terminativas do casamento. Ou seja, quando que um casamento efetivamente termina de acordo com o nosso Código Civil. Então, nós temos que o casamento ele termina com a morte de um dos cônjuges, e aí nós vamos então para o campo do direito das sucessões. O casamento termina com a declaração por sentença judicial transitada em julgado da nulidade ou da anulabilidade do casamento, como nós vimos agora há pouco, porque nesse caso nós temos casamentos inválidos. Então a sociedade, o casamento, melhor dizendo, ele termina com a declaração de nulidade ou de anulabilidade do casamento, mas também o casamento ele pode terminar com a separação jurídica e com o divórcio. E são esses dois temas que nós vamos conversar a partir de agora. A separação jurídica, pessoal, é aquela que antigamente era chamada de separação judicial. E por que nós estamos tratando agora como separação jurídica? Porque quando nós falamos de separação judicial e quando ela foi instituída, o casamento, nesse caso, os cônjuges, melhor dizendo, eles deveriam se socorrer do Poder Judiciário por meio de uma ação judicial chamada de ação de separação. Ok? Então, a separação do casal, ela somente ocorria de forma judicial. Daí o nome separação judicial. Hoje, nós temos uma inovação legislativa em que a separação, ela pode também ocorrer de forma extrajudicial, tá certo? Perante o tabelionato de notas por meio de uma escritura pública lavrada pelo seu oficial. Ok? Por esse motivo, então, não tem mais sentido falarmos de separação judicial, mas fica mais adequado falarmos de separação jurídica, porque a separação jurídica ela pode acontecer tanto de forma judicial como de forma extrajudicial. Assim como ela também pode ocorrer de forma consensual, como pode ocorrer de forma litigiosa. Ou seja, quando ambos os cônjuges estão de acordo com o término da sociedade conjugal, mas também de forma litigiosa quando um dos cônjuges, desculpem, engasguei aqui, quando um dos cônjuges não está de acordo com o encerramento da sociedade conjugal, tá certo? A principal característica, então, da separação jurídica é que nela o vínculo matrimonial, ele perdura. E ao perdurar o vínculo matrimonial, esse fato impede que os cônjuges contraiam um novo casamento. Tá certo? Contraiam um novo casamento. Essas são, em linhas gerais, pessoal, as principais características da separação judicial. É importante, a separação jurídica, melhor dizendo. É importante também a gente mencionar que, se nós formos analisar os dispositivos do Código Civil, o 1572, e o 1573 e o 1574, nós vamos verificar ali que o legislador, repetindo aquilo que já existia no Código de 16, ele traz ali para a gente instituições de prazos para a propositura da ação antes judicial, agora jurídica, tá certo? Ele ali coloca várias situações em que é-se atribuído a culpa pela separação ou pelo fim da sociedade conjugal a um dos cônjuges. Quais as consequências que isso vai acarretar àquele cônjuge que for declarado, aqui no caso judicial, culpado pelo fim do casamento. Esses dispositivos, pessoal, que eu acabei de citar, do 1572 até o 1574, eles devem ser hoje interpretados conforme a Constituição Federal. Porque em 2010 nós tivemos uma emenda à Constituição, que foi a emenda constitucional 62 de 2010, no qual então ele permite que
o casamento seja encerrado pelo divórcio. É esse o texto. Isso significa, segundo a interpretação dos nossos tribunais superiores, segundo a interpretação jurisprudencial, de que hoje em dia os prazos como requisito do pedido de separação foram todos revogados, assim também como esse mesmo instrumento afastou a necessidade de investigação da culpa pelo término do casamento, tá certo? Isso também nos leva a uma discussão na sociedade dizendo que essa emenda constitucional, ela pôs fim, ela desapareceu com a separação jurídica do nosso ordenamento jurídico. Mais uma vez, então, nós tivemos uma discussão doutrinária e nós tivemos então um enunciado que foi emitido pelo Conselho da Justiça Federal, que foi o enunciado 514, que textualmente diz que a emenda constitucional 66 de 2010, ela não extinguiu a separação judicial nem a separação extrajudicial. Ou seja, ainda que em desuso hoje por conta do divórcio, mas a separação jurídica, ela ainda vige no nosso ordenamento jurídico. Uma vez, então, declarada a separação jurídica, quer seja de forma judicial ou extrajudicial, quer seja de forma litigiosa ou consensual, ela vai acarretar principalmente na separação de corpos e também vai acarretar na partilha de bens do casal, se houver constituído patrimônio comum. Ela põe fim à coabitação, à fidelidade recíproca e ao regime de bens. Ela possibilita o restabelecimento do casamento a qualquer momento por meio da reconciliação. Então, os cônjuges não precisam mais celebrar um novo casamento. Como não se dissolve o vínculo matrimonial, uma vez então declarada a separação jurídica, eles resolvendo reatar então o casamento, basta uma reconciliação entre eles, que também é um procedimento que pode ocorrer de forma judicial ou extrajudicial, que depois é levado para ser averbado a certidão de casamento. Então, a certidão de casamento passa a ter duas averbações, uma da separação jurídica e a outra da reconciliação. A possibilidade dos cônjuges, então, voltarem a usar os seus nomes de solteiro, caso tenham adotado o nome de família do outro cônjuge, e também eles deixam de ser sucessores uns dos outros, caso um deles venha a falecer. Com relação ao divórcio, pessoal, o divórcio ele também ocorre nos mesmos moldes da separação jurídica, com algumas peculiaridades que lhe é específico do caso. Uma delas é que o divórcio ele dissolve a sociedade conjugal e o divórcio dissolve o vínculo matrimonial. Consequentemente, uma vez declarado o divórcio, que também pode ocorrer de forma consensual ou litigiosa, que também pode ocorrer de forma judicial ou extrajudicial, os cônjuges podem entrar direto com o pedido de divórcio, ou então podem posteriormente requerê-lo por meio da conversão da separação jurídica no divórcio. Ele acarreta, então, no rompimento do vínculo matrimonial, ou seja, encerra-se todos os vínculos existentes entre os cônjuges, possibilitando, então, que eles se casem novamente com outras pessoas, ou, no caso deles reatarem o casamento, vai demandar uma nova celebração de casamento, novos proclamas, como se eles nunca tivessem se casado na vida deles, tá certo? Também por conta da emenda constitucional 66 de 2010, todos os prazos que o Código Civil prevê com relação, então, ao pedido de divórcio, eles foram revogados. E também foi afastada a investigação da culpabilidade também no âmbito do divórcio. Ou seja, hoje em dia já não se investiga qual dos cônjuges teve culpa pelo fim do casamento e por conta disso eles estão se divorciando. Consequentemente,
o artigo 1580, parágrafo 2º do Código Civil, ele deve ser interpretado conforme a Constituição, ou seja, de acordo com a emenda constitucional 66 de 2010. Ok? Bom, pessoal, o divórcio, ele traz como consequências as mesmas consequências a que a separação acarreta às pessoas que resolvem por fim ao casamento por meio delas. Então, em linhas gerais, o divórcio, ele acarreta na separação de corpos e na partilha de bens, se houver. Ele põe fim ao vínculo matrimonial e aos deveres do casamento. No entanto, ele resguarda o direito ao cônjuge que precisar a possibilidade de requerer uma pensão alimentícia. A possibilidade de um novo casamento para ambos, sendo assim, é impossível a reconciliação, como acontece na separação jurídica, tá certo? Os cônjuges também podem voltar a usar os seus respectivos nomes de solteiro, deixam de ser sucessores uns dos outros. No entanto, aqui é permitida a concessão do divórcio independente da partilha de bens. Tá certo? Porque muitas vezes, quando temos um casal que tem um patrimônio muito grande, muitas vezes há discussão quanto ao destino desse patrimônio, quanto à divisão patrimonial, mas não há discussões quanto ao divórcio propriamente dito. Ou seja, em outras palavras, as partes concordam com o divórcio, mas não concordam com a partilha de bens. E isso pode se levar anos tramitando no Poder Judiciário, porque aqui nós temos um litígio, anos tramitando no Poder Judiciário, enquanto isso, o divórcio, ou seja, o fim do vínculo matrimonial, ele não acarreta, ele não acontece. Por isso, então, que o legislador ele permite a declaração do divórcio independentemente da partilha de bens. Ou seja, tá certo? E não existe limites para casamentos, assim também como não existe limites para divórcios. As pessoas elas podem se casar quantas vezes elas quiserem, consequentemente, elas podem se divorciar quantas vezes elas também quiserem. Tá certo? Então, pessoal, em linhas gerais, é isso então que nós tínhamos para falar a respeito da separação jurídica e do divórcio. Apenas lembrando para vocês que com relação ao divórcio e a separação extrajudicial, a fundamentação está no artigo 733 do Código de Processo Civil, com fundamento também no artigo 34 da Resolução 35 de 2007 do Conselho Nacional de Justiça, ok? E ali, então, nós vamos encontrar os requisitos para que a separação ou o divórcio possam ser requeridos de forma extrajudicial. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula e espero contá-los, então, na nossa próxima aula, quando, então, vamos conversar sobre a união estável e sobre os vínculos de parentesco. Aguardo vocês!